Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, por bondade, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, encontre na sua Bíblia, livro do Apocalipse. Quando você encontrar o livro do Apocalipse, você vai abrir no capítulo de número 17, que é o capítulo central do assunto a qual será tratado. Quando você abrir no livro do Apocalipse, encontrar o capítulo 17, como já foi lido, nós vamos ler apenas o versículo de número 5, para novamente podermos aqui fazermos uma explanação. Enquanto você procura, pastor Júnior, Deus abençoe o senhor, obrigado pelo carinho, obrigado por me fazer realmente sentir em casa. Sinto-me à vontade, me honrado. Brinquei com o pastor Gerian, quando eu vi o cartaz, eu falei, pastor, estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis. Deus abençoe o senhor, confesso que eu fiquei muito honrado pelo convite. Eu quero ser grato a Deus, porque tenho aqui muitos amigos, e esse ministério tem sido portas abertas na minha vida. Temos, pela bondade do Senhor e com a confiança do pastor Júnior, passado em muitas congregações, e eu quero ser grato a todos os dirigentes. Se eu citar nome aqui eu vou pecar, mas todos os senhores que nos recebem lá, Deus abençoe em nome de Jesus. E eu não posso deixar de ser grato, a 3 pessoas especiais. Primeiro foi o Silas, O Silas foi o responsável por tudo isso acontecer. Foi ele que me convidou pela primeira vez, lá no Fátima ainda, era o meu amigo, o pastor Alessandro, que estava lá. O Alessandro, depois nós nos conhecemos, não nos largou mais. Ainda bem porque ele é São Paulino, né? Sorte a sua, viu, Alessandro? Deus abençoe o Alessandro e também o pastor Gerian, também um amigo, tem nos abraçado. Feliz de ver meu amigo aqui, Aldeca, essa família abençoada. E a todos os amigos, estou vendo o Miguel lá também. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Minha esposa não pôde estar comigo, irmãos. Ela está indo viajar agora cedo para São Carlos. Eu estou com meu netinho um pouco enfermo. Ela está indo para lá para dar um suporte, para ajudar a cuidar. Só por essa razão ela não pôde estar aqui. Mas eu creio que Deus há de nos oportunizar um novo momento, e ela estará em nome de Jesus. Deixa a saudação de paz, um abraço do meu pastor presidente, pastor Marcos Medeiros. Somos membros da Igreja Assembleia de Deus de Getsemane, lá da cidade de Araçatuba. Sem mais delongas, livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 5. O texto em questão diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Somente até aqui, pode tomar o seu assento. Meus irmãos, na manhã desse dia, Deus abençoe Charles também, que é o superintendente. Obrigado pela confiança, obrigado pelo suporte e a atenção que nos deu nos bastidores. Deus abençoe pela paciência, que eu importunei bastante o Charles, viu, irmãos? A proposta a qual nos foi dada para essa manhã, ela está relacionada ao tema da revista e do trimestre, que ora está sendo iniciado. E eu conversando com o Charles, falei, Charles, você me dá liberdade de elaborar algo relacionado ao assunto, mas com um pouco mais de liberdade. Ele, sim, Tiago, fica à vontade. Então eu gostaria de tratar um pouco com os irmãos nessa manhã, acerca dos desafios da igreja ante o espírito da Babilônia. O que a igreja atual precisa fazer para conseguir prevalecer e conseguir progredir, mesmo sendo confrontada pelo espírito da Babilônia. Só que antes de nós entrarmos de forma sistemática nesse assunto, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações iniciais com os irmãos. E como o ambiente é um pouco mais acadêmico, eu fico à vontade para fazer aqui uma leitura das minhas anotações. E eu aqui tomei nota sobre alguns detalhes
E eu gostaria de posicionar você primeiramente, fazer com que você fique familiarizado com o assunto, para que você possa ter então uma melhor compreensão daquilo que nós falaremos. Porque quando nós falamos acerca de Babilônia, precisamos entender que é necessário fazer uma diferenciação acerca de qual Babilônia João está falando no capítulo de número 17. A bibliografia da palavra Babilônia nos diz que essa palavra aparece cerca de 200 vezes, irmãos, na Bíblia Sagrada. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos então a palavra Babilônia citada aproximadamente 200 vezes. Quando nós ouvimos ou lemos algo acerca da Babilônia, logo nos vem à mente o quê? O grande império babilônico, governado no seu apogeu por um governador, por um ditador chamado Nabucodonosor, que foi alçado, pasme você, com o auxílio de Deus, para ser instrumento de juízo contra o seu povo, ao posto de maior império do mundo. A Babilônia ocuparia um posto que outras grandes nações um dia ocuparam. Por exemplo, o Egito, em um momento da história, foi uma grande ou grande império mundial. A Assíria, que conquista o Reino Norte por meados de 722 a.C., também foi alçada à posição de um grande império mundial. Vem então a Babilônia, logo depois vem os medo-persas, os gregos, liderados por Alexandre o Magno, e por fim, Roma, que é o quando a Bíblia relata e faz menção acerca dela, não está restritamente a esse império-estado. Por quê, irmãos? Porque o império chamava-se Babilônia, e a capital do império também tinha o nome Babilônia. Por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo, e a nossa capital também se chama São Paulo. Então é o mesmo exemplo, Rio de Janeiro, e a capital também era Rio de Janeiro. Então o Império Babilônico tinha por capital o nome da sua cidade, Babilônia. E esse império era conhecido pelo seu paganismo e também pela sua truculência. Os babilônios não se conformavam apenas em conquistar os povos inimigos. Eles se gloriavam, eles tinham prazer em destruir, em aniquilar todos os inimigos a qual eles tinham diante do seu caminho. Então a Babilônia histórica, das 200 citações que nós temos na Bíblia, 90% delas está se referindo a essa Babilônia, geograficamente falando, este império geográfico. Porém, irmãos, João, quando fala para nós acerca desta Babilônia, lá no livro do Apocalipse, ele não está falando da Babilônia geográfica, não é mais o império, não é mais a cidade. João agora, usando uma figura de linguagem que é muito peculiar do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele se vale de muitos símbolos e de muitas figuras. João então vai fazer uma comparação, a Babilônia geográfica com a Babilônia espiritual. Então no capítulo 17 não se trata da Babilônia geográfica, irmãos, está se referindo à Babilônia espiritual. E o que é ou o que consiste esta Babilônia espiritual? Ao contrário desse estado geográfico, que é a Babilônia geográfica, a Babilônia espiritual, irmãos, ela representa a falsa religião, que desde sempre ela faz oposição à Igreja de Cristo, ao seu avanço, ao seu progresso e aos seus adeptos. Então, quando João fala sobre esta Babilônia, no versículo 17, ele está fazendo menção à falsa religião, que no período tribulacional vai ser um braço do anticristo. Esta falsa religião, que o seu espírito já tem atuado sorrateiramente em nosso meio, será o braço do anticristo, que vai fazer então que uma religião única e mundial ascenda por todo o mundo e leve ao anticristo ser adorado como sendo Cristo.
Então é dessa Babilônia que João está falando, uma figura, uma representação da falsa religião que tem os seus tentáculos enraizados em todo o mundo. Essa falsa religião, ela trabalha subjugada, ela trabalha aliançada com outro espírito, que é chamado espírito de prostituição. E esse espírito de prostituição, o versículo 5 nos diz acerca da grande meretriz. Se você observar o contexto, nós temos aqui falando sobre as prostituições. João relata, João nos apresenta, nos dizendo que a grande meretriz seria a responsável e seria ela que implantaria as suas prostituições. E quando nós falamos, irmãos, quando a Bíblia relata sobre esse espírito de prostituição, também não está relacionado à prostituição cultual, à conjunção carnal, ao ato da lascívia, como nós entendemos. Esta prostituição a qual João diz é a prostituição espiritual, é o esfriamento e é também o impregnar do paganismo e do sincretismo religioso no seio da igreja do Senhor. E nós vemos que esse espírito, ele não somente vai estar totalmente apoderado durante o período tribulacional, mas ele também já tem atuado de maneira sorrateira em nosso meio. Nós vemos que, infelizmente, em muitas denominações, o paganismo, dia após dia, tem invadido as igrejas. Muitas igrejas estão se judaizando, e nós temos sim, irmãos, que ter respeito, temos que ter a consciência e temos que ter essa dignidade de reconhecer a importância de Israel no contexto do cristianismo, mas a igreja de Cristo não é judaizada. A igreja de Cristo não é uma igreja de costumes e hábitos judaicos. E nós vemos que muitas igrejas estão se judaizando, irmãos. É uma idolatria, costumam chamar isso de judaicolatria. Colocam as questões e tradições judaicas acima do próprio Cristo, que é o Senhor e também o cabeça da sua igreja. Então também nós temos o sincretismo, e muito nós temos visto o avanço do sincretismo religioso no nosso meio. É todo tipo de indulgência, é todo tipo de atrativo. As campanhas agora dizem assim: venha para receber a tua água consagrada, venha para receber a tua rosa ungida. Tem uns que são mais ousados, irmão, vende feijão ungido. Tem uns que são mais corajosos, vende vassoura ungida. Pasme você, já vi alguns pseudo-apóstolos vender até cigarro ungido. A coisa é séria, meu amigo. E muitos diziam assim: se você fumar cigarro, você para de fumar e larga o vício. O nome disso é sincretismo religioso, irmãos. É tirar de Cristo o centro e o poder que só Ele tem e transferir para símbolos. Quem fazia muito isso era o catolicismo romano, com as suas indulgências e práticas pagãs. Esse foi o principal motivo que levou Lutero a protestar contra aquele sistema. Mas esse sistema, ele não parou quando a reforma foi realizada, ele continua militando incansavelmente, todos os dias, contra a igreja do Senhor. Então nós estamos diante de um desafio. O espírito da Babilônia está entre nós. As prostituições desse espírito estão tentando ganhar território dia após dia entre nós. E a pergunta que eu me fiz diante disto foi: o que nós estamos fazendo em relação a isso? E o que nós devemos fazer para conter esse avanço? Qual deve ser o nosso posicionamento como igreja? Irmãos, e lembrando que quando falamos de igreja, não estamos nos referindo somente ao templo geográfico. Nós estamos falando de igreja como pessoa física, tá? Eu e você. O que nós estamos fazendo como igreja? Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa posição em relação ao avanço do espírito da Babilônia
e ao avanço do espírito das prostituições da grande meretriz. Olhando para isso, irmãos, a verdade é que uma pergunta nos surge, e nós precisamos encontrar não somente respostas, precisamos encontrar soluções. E as soluções que nós precisamos encontrar não estão em nenhum outro lugar a não ser na própria Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. É a Bíblia, é a palavra do Senhor que nos orienta, que nos dá direção, que nos dá munição e que nos capacita para que nós possamos resistir e que possamos vencer esse espírito que tem tentado se apoderar da igreja do Senhor. Então, diante dessa pergunta, o que nós devemos fazer para vencermos o espírito da Babilônia? A primeira coisa que eu anotei aqui, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a nossa primeira atitude em relação ao espírito da Babilônia, para que possamos vencê-lo, é identificá-lo. Como podemos combater algo que nós não identificamos? Como podemos combater algo que nós não conhecemos? Precisamos saber o que é o espírito da Babilônia, para que assim possamos identificá-lo. E quando nós então o identificamos, nós estamos agora capacitados para combatê-lo. E existem alguns sintomas que delatam, que apontam que o espírito da Babilônia está atuando no ambiente. Dentre os muitos sintomas possíveis, eu tomei nota de 5 deles aqui. O primeiro sintoma de que o espírito da Babilônia tem ganhado território no ambiente é o abandono da sã doutrina. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, e ele nos preveniu e nos advertiu que chegaria um tempo, e ele escreveu isso para Timóteo, e disse que os homens seriam amantes de si mesmos, e eles rejeitariam a sã doutrina, que é a única doutrina verdadeira, que é pautada na Bíblia Sagrada. E eles fariam então para si doutrinas de si mesmo, porque os seus ouvidos agora sentem comichões com o ouvir da verdade. O primeiro problema do espírito da Babilônia, o primeiro sintoma, é o abandono da sã doutrina. E lembrando que quando falamos de doutrina, não falamos de uso e costume, porque é uma confusão muito grande. Muitos confundem doutrina com costume. Doutrina bíblica é tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos e que não podemos fazer. Tudo que a Bíblia diz que nós devemos e que não devemos, torna-se uma doutrina bíblica. Então as doutrinas bíblicas, elas pautam o nosso fundamento de fé, o nosso relacionamento com o Senhor, e também nos ensinam a sermos homens e mulheres que se parecem com Cristo. Então nós temos que entender que num ambiente onde a sã doutrina já não é mais ensinada, onde a sã doutrina já não é mais pregada, aonde o pecado não é mais confrontado, infelizmente nesse ambiente o espírito da Babilônia tem se apoderado dele. A igreja de Cristo não pode, em momento algum, rejeitar ou abandonar a sã doutrina. Se isso está acontecendo, é porque há um avanço do espírito da Babilônia neste ambiente. Outro sintoma, e esse sintoma é muito grave e atual, é com muito pesar que eu digo isso, é chamado legalismo. Porque todo ambiente onde a doutrina é abandonada, o legalismo vai ganhar território. Em todo ambiente que a sã doutrina não é mais evidenciada, o legalismo vai começar a avançar. Tiago, o que é o legalismo? O legalismo é a relativização do pecado. E nós vemos que, infelizmente, nos nossos dias, isso muito tem acontecido. E existem 2 portas muito perigosas que o diabo abriu nesse último tempo e que vai levar muita gente para o inferno. O nome da primeira porta é a porta do não dá nada. Ninguém conhece essa porta, né, irmãos?
Porque hoje em dia há um discurso de um movimento chamado hipergraça. Criaram uma nova graça acima da graça de Cristo. E agora o clamor e o discurso desse movimento é: pode pecar à vontade, não tem problema, não dá nada, Deus é amor, Ele perdoa. Não, irmãos, a Bíblia tem que ser reinterpretada. Tem pastores que eram do nosso meio defendendo isso agora, a relativização do pecado. Até parece que o pecado, porque o tempo é um pouco mais moderno, deixou de ser ofensivo a Deus. Mas eu quero falar algo para você nessa manhã. Podem passar anos, eras e eras, o pecado continuará sendo ofensivo para Deus como sempre foi. O pecado jamais deve ser relativizado. O pecador deve ser amado, mas o pecado deve ser condenado. O pecador deve ser abraçado, mas o pecado deve ser rejeitado. Irmãos, aonde o espírito da Babilônia se apoderou, o pecado começa a ser relativizado. Não tem problema não, agora pode. Relativização do pecado é a porta do não dá nada. E nós vemos a segunda porta, que é a chamada porta do agora pode. Agora eu queria entender aonde eles encontraram respaldo bíblico para dizer isso. Qual foi o momento que Deus abriu um parênteses na sua santidade, deixou de ser justo e disse assim: agora está tudo liberado. É uma grande evidência que o espírito da Babilônia, ainda que sorrateiramente, tem ganhado território no ambiente. A relativização do pecado, irmãos. Isso aqui é muito perigoso, porque nós temos que compreender que o nosso padrão de santidade, estabelecido pela Bíblia, ele é atemporal, ele é inegociável. E se nós desejamos cultivar um relacionamento com Deus, devemos seguir o que Pedro nos orientou: por todavia sejam santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Tiago, mas me explica o que é ser alguém santo. Vou pegar um parênteses aqui, um gancho aqui. O que é ser alguém santo, afinal? Alguém santo é alguém que não peca? Se nós defendermos isso, teremos um problema doutrinário. Por quê? Porque o apóstolo João escreveu que aquele que diz que não peca, acabou de pecar porque está mentindo. Então, o padrão bíblico de santidade não está relacionado a alguém que não peca. O que a Bíblia diz sobre santidade é acerca de alguém consciente. O que a Bíblia quer nos trazer acerca da santidade? O que é alguém santo diante do padrão de Deus? É alguém que está consciente dos seus pecados, consciente da sua condição pecaminosa, mas todos os dias, quando ele acorda, ele fala: Pai, eu quero ser melhor do que ontem, eu quero lutar contra o meu pecado, eu quero lutar contra a minha fraqueza, eu quero que a minha vida te glorifique, eu quero que a minha vida te agrade, e eu não quero ceder às vontades da minha carne. Alguém que é santo à luz da Bíblia, irmão, não se trata de alguém que não comete pecado, porque nós, infelizmente, a nossa natureza caída, o nosso homem caído todos os dias, inclinado para o que é mal, às vezes no pensar, às vezes no falar, às vezes no olhar, nós cometemos pecados. Porém, todavia, esse pecado não é premeditado, ele não é intencional, e quando cometido, ele é seguido imediatamente de arrependimento. Estou falando de crente agora, porque a gente é assim, a gente não quer fazer, mas às vezes faz. Mas quando faz, no mesmo momento, o Espírito nos convence e fala: rapaz, você é crente, não devia ter feito isso. Não, é uma voz, quem já ouviu essa voz? Ou só eu que ouço, irmão? É uma voz que fala assim: rapaz, você é crente, isso não era para você. Na mesma hora você fala: Senhor, me perdoa, Pai, eu não queria, mas eu fiz. Isso é santidade diante de Deus, irmãos. Ser santo é lutar contra você todos os dias, reconhecendo que você não é ainda
na estatura que Deus espera que você esteja, mas que pelo teu esforço e pelo teu empenho, vai chegar um dia que nós estaremos na medida de Cristo, na estatura de varão e de varoa perfeita. Mas até lá, nós vamos ter que lutar contra nós mesmos todos os dias. Porque o grande gigante que nós temos que vencer não é o que está fora, viu? É o que está dentro. A prova disso é Davi. Davi matou Golias, que tinha 3 metros de altura, o gigante de fora, mas não conseguiu matar o gigante que estava dentro dele. Quando ele viu a Batseba, ele não resistiu e não conseguiu vencer a si mesmo. O maior gigante que nós temos que vencer chama-se velho homem, e ele está todos os dias aqui lutando contra nós. Tiago, o que eu faço contra isso? Paulo nos disse: há uma luta, uma militância dentro de mim e de você constantemente. E o nome dessa guerra é carne versus espírito. E o que nós fazemos para vencer depende de quem você vai alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito, a carne não consegue sobressair. Se você alimentar mais a carne vai se sobressair. Então nós temos que entender que o espírito da Babilônia, ele vem sorrateiramente trazendo a relativização do pecado. Segundo, agora, terceiro sintoma que nos permite identificar o espírito da Babilônia, chama-se liberalismo. Porque o legalismo relativiza e o liberalismo aceita. Esse é o pior problema. Porque o pecador, irmãos, não deve ser rejeitado, ele deve ser abraçado. Mas ele não deve jamais estar em nenhuma posição eclesiástica antes de ser tratado, antes de ser curado, antes de ser discipulado, antes de ser assistencializado. Porém, infelizmente, muitos líderes que também já estão caídos vão entregando seus púlpitos, vão confiando funções, vão consagrando ministros que estão totalmente afundados, totalmente escravos do seu próprio pecado. Infelizmente, o legalismo é a aceitação do pecado de uma forma a qual isso não mais nos constranja ou mais nos gera algum incômodo. Uma igreja que se torna legalista é uma igreja que já foi tomada pelo espírito da Babilônia. Nós devemos abraçar quem cai no nosso meio, devemos cuidar quem cai do nosso meio, mas não podemos ser legalistas em relação ao pecado, irmãos. Se nós estamos olhando o que era ofensivo agora com normalidade, nós estamos muito arriscados a nos tornarmos legalistas nesse último tempo. Então o espírito da Babilônia, ele vem com esses sintomas, e isso nos começa a fazer pensarmos. Por quê? Porque nós vemos a doutrina sendo abandonada, o pecado sendo relativizado, a prática do pecado sendo aceita, e nós vemos a consequência disso, porque quando a doutrina é abandonada, quando o pecado é relativizado e quando o pecado é aceito, vem o esfriamento espiritual. E talvez isso explique porque, infelizmente, em muitos lugares, os milagres estão cada dia mais escassos. O pastor Júnior falou aqui que o obreiro, que o jovem foi batizado com o Espírito Santo. Que alegria subiu ao meu coração quando eu vi isso. Porque infelizmente cada dia isso torna-se mais raro. Cada dia mais nós vemos que os irmãos da fé estão se esfriando espiritualmente. Não há mais, irmãos, a verdade é essa, a busca pelo fervor como era antes. Não há mais aquele povo fervoroso, aquele povo que esperava e contava os dias para chegar a hora do culto. Aquele povo que final de semana, a programação dele era sexta-feira ir para o monte, domingo vir para a EBD, domingo almoço comer macarrão com frango e tomate tubaína e maionese, e domingo à noite vir para o culto para adorar o nome do Senhor. E todo mundo via trazendo um lenço, porque sabia que no decorrer do culto ele ia chorar. Estou rindo do macarrão com frango? É verdade, irmãos. Até hoje na minha casa é assim, viu? Minha esposa é italiana e eu que lute, irmão. Se deixar por ela, todo domingo quer comer macarrão com frango. Aí eu faço uma carne para dar uma disfarçada, que eu não aguento também, né, irmão? Daqui a pouco eu vou sair voando de domingo, vai criar asa, irmão, tanto frango como de domingo. Irmãos, a gente brinca, mas o assunto é sério, é só para descontrair.
Mas nós temos que entender que a consequência que chega desse espírito que avança a ser sobre a igreja é o esfriamento espiritual. Os crentes agora começam a pensar, debaixo desse espírito, que não precisa mais orar. Culto de oração? Não, é perca de tempo. Jejum? Não, desnecessário. Ler a Bíblia? Para quê? Eu entro no YouTube, vejo uma pregação. O esfriamento espiritual, a perca do fervor, a perca da paixão por Cristo e por sua obra, é uma evidência do avanço do espírito da Babilônia, irmãos. Tiago, mas isso para nós é o fim? É para desesperar? Não, porque eu me lembro que Jesus mandou João escrever para uma igreja que estava na cidade de Éfeso, e essa igreja sofria desse mal, esfriamento espiritual. E João disse assim, Jesus disse assim: João, escreve para os irmãos que estão na igreja que está em Éfeso, lembra da onde tu caíste, arrependa-te e volte a fazer as primeiras obras, retorne ao primeiro amor, retorne ao primeiro fervor. Jesus está despertando homens e mulheres nessa manhã. Eu sei que o ambiente é um pouco acadêmico, mas eu vou me soltar um pouquinho, porque eu sou pentecostal, e Ele está dizendo para alguém: eu vou despertar você para voltar a orar como antes, eu vou despertar você para voltar a ser fervoroso como antes, eu vou despertar você para voltar a ter paixão pela palavra como você tinha antes. Eu profetizo em nome de Jesus que essa frieza espiritual não vai se apoderar das nossas vidas. Aleluia! Esfriamento espiritual é o quarto sintoma, é a quarta evidência que o espírito sorrateiro da Babilônia está se impregnando no ambiente. O quinto e último sintoma, sabe qual é? A ausência de sinais. Porque Jesus disse que os sinais seguiriam, acompanhariam. Sabe o que é isso? Aonde um homem de Deus chegasse, os sinais chegariam com ele. Aonde a igreja de Cristo chegar e se estabelecer, os sinais se estabelecem com ela. Os sinais seguiriam. Detalhe, aprendi que eu estava em germano isso aqui. O verbo está no particípio ativo. Por quê? Porque não é seguir, é seguiriam. Está no futuro, no particípio e no ativo. Lembra do batiza? Lembra disso? É o mesmo verbo. Seguiriam. Enquanto a igreja estiver na terra, os sinais vão estar seguindo, seguindo, seguindo. Há uma promessa sobre a igreja. Mas o espírito da Babilônia sorrateiramente vai entrando no nosso meio. E dia após dia os sinais vão sendo mais ausentes. Eu lembro de um tempo, não sou tão velho assim, é só o cabelo que é branco, tá, irmãos? Mas no início da minha conversão, nós tínhamos cultos de testemunhos. Quem lembra disso? De tempo em tempos tinha um culto de testemunho na igreja, só para as pessoas contar. Um contava que foi curado do câncer, o outro contava que foi liberto do álcool, do vício. O outro contava que Deus deu casa própria, que deu carro, que o filho foi salvo. Era só testemunho que era contado. O outro contava que foi liberto, que o demônio saiu. Por quê? Porque os sinais eram evidentes. Sorrateiramente, o diabo quer fazer o quê? Enraizar esse espírito no nosso meio. Fazendo o quê? Fazendo que nós nos conformemos. Irmãos, o grande perigo do espírito da Babilônia é que a gente às vezes não consegue perceber que ele tem se impregnado no nosso meio. E o que o diabo quer fazer conosco? O que ele fez com Eutico: nos tirar fora da posição e nos fazer ficar confortável com isso. Por que eu digo isso? Porque se você vê a história de Eutico, é o seguinte: todo mundo estava reunido no meio. Todos estavam reunidos no meio. Só o bonitão,
estava na janela? Por que ele não estava com os outros no meio? Talvez, vou conjecturar, ele estava com um problema de relacionamento. Aí ele foi para a janela. No lugar, tinham muitas luzes. Paulo estava pregando, e o sermão de Paulo era pentecostal. E ele sentado na janela. Aí Lucas escreve assim, que mesmo com muitas luzes, e mesmo sentado na janela, o Eutico dormiu um sono profundo. Isso aqui é o problema, porque a psicanálise explica isso. O que é o sono profundo? Ele não dormiu qualquer sono, irmãos. Ele dormiu um sono profundo. Isso aqui muda tudo. Porque sabe o que é o sono profundo? É o nível mais fundo do sono que você pode ter durante a noite. Tem 3 momentos do sono. Tem o lapso, que é chamado cochilo, que até alguns fazem isso na igreja de vez em quando, né? Aqui não, mas lá onde eu estou tem alguns que fazem isso. Lá na minha igreja lá tem uns. Ó, corta essa parte para o meu pastor não ver isso aí, irmão. Essa parte cedida, senão me complica. É aqueles que cochilam, aquele cochilão, sabe aquela pescada? Isso é o lapso. Depois tem o sono em si mesmo. Sabe o que é o sono em si mesmo? É aquele sono que você dorme, mas ele é leve. Qualquer barulho desperta você. É o sono em si mesmo. Lapso, sono em si mesmo. Aí tem o sono profundo. O que é o sono profundo? É o sono das últimas 4 horas da noite, quando o dia começa a amanhecer. É por isso que é tão difícil para acordar de manhã. E se você não colocar o relógio, alguns colocam ele 10 vezes, né, irmão? 10 soneca. É impressionante esse negócio. Você não consegue acordar. Por quê? Porque o sono profundo é um nível de descanso, é um nível que o corpo está totalmente desligado. Por isso ele é profundo. Só que não é tão simples entrar no sono profundo como parece. Para a gente conseguir atingir o sono profundo, tem algumas exigências, pré-requisitos. Por exemplo, o ambiente tem que estar bem climatizado. Se tiver muito quente ou muito frio, você não entra no sono profundo. O colchão tem que ser confortável. Se o colchão for aquele ruim que parece uma bacia, também não vai entrar no sono profundo. O travesseiro tem que estar na posição correta. Se tiver muito alto ou muito baixo, não entra no sono profundo. E não pode ter claridade. Agora o Eutico está na janela, com muitas luzes, e o cara conseguiu dormir um sono profundo, todo torto, fora do lugar correto, porque o diabo quer fazer isso conosco. Ele quer nos arrancar do ambiente do padrão de Deus e nos colocar no ambiente errado. Ou seja, o Espírito vai entrando no nosso meio e a gente não se incomoda mais com isso. Vamos dormir num sono profundo. Mas eu ainda creio que, se for preciso, Deus vai derrubar crente da janela só para despertar do sono e trazer para o lugar de origem novamente. Porque Eutico cai da janela para voltar para a mesa. E depois que ele cai e Paulo ressuscita, ele volta para a janela? Não, ele vai para a mesa, que era o lugar que ele deveria estar. Tem momentos que Deus permite algumas dificuldades na nossa vida, só para nos despertar do sono profundo e nos trazer de volta para a mesa. Vou falar para quem trouxe glória, não me deixe pregar sozinho agora. Se for preciso, Jesus vai permitir alguma situação difícil para nos despertar, porque Ele quer nos trazer de volta para a mesa. Ele quer nos trazer de volta para a mesa. Jesus quer nos despertar como igreja, irmãos. A ausência de sinais não pode nos deixar confortáveis. Não podemos ser como Eutíquicos. Não podemos estar fora do padrão e achar que está normal. Não está. Nós precisamos buscar em Deus em todo o tempo, para que esse cenário seja revertido ou seja melhorado. Então, diante desses sintomas, nós podemos então identificar e diagnosticar que o espírito da Babilônia, ele está tomando conta do ambiente. Uma vez que esse espírito, meu amigo pastor Alessandro, é identificado, o que nós temos que fazer para combatê-lo? Porque não basta identificarmos, nós temos que agir para reprimi-lo, para combatê-lo. E eu quero falar aqui sobre 4 atitudes que nós, como igreja, temos que ter para reprimir
e para impedir o avanço do espírito da Babilônia no nosso meio. A primeira característica dela, sabe qual é? Sermos cheios do Espírito Santo. Não, só dois eu vou dizer de novo. Vou melhorar. O que nós devemos fazer para combater o espírito da Babilônia no nosso meio? Continuar fazendo o que os nossos pais fizeram. E se não estamos fazendo, vamos voltar a fazer. Fazer o caminho de volta. O que nós precisamos fazer para combater o espírito da Babilônia? Fazer o caminho de volta. É voltar lá na igreja primitiva, ver o que eles faziam, e se nós já estamos fazendo, nós vamos continuar fazendo e fazer ainda mais. E se nós não estamos fazendo, nós vamos voltar a fazer para a glória do nome do Senhor. Primeira atitude que a igreja tem ante o espírito da Babilônia: ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque foi assim que a igreja nasceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e todos, não alguns, e todos foram cheios do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que essa igreja viveu 5 séculos ininterruptos debaixo de perseguição, mas ela não parou. Os nossos irmãos eram comidos por leões, mas não paravam. Eram crucificados, martirizados, lançados em banheiras de óleo fervente, crucificados em praça pública, queimados vivos, mas nada parou essa igreja, porque essa igreja, ela nasceu cheia do Espírito Santo. O espírito da Babilônia não tem poder de resistir a uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Todos foram cheios. E por que talvez em nossos dias nem todos são cheios? Porque não desejam. Paulo disse: buscai com zelo pelos melhores dons. O que Paulo está dizendo é assim: deseje o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, peça a Deus que te batize com o Espírito Santo. Nós não podemos perder, irmão, esse fervor. Não podemos perder esse desejo. Jesus está nos despertando essa manhã dizendo: não importa quantos espíritos se levantem, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela avança, ela avança, ela avança. Há uma promessa para nós, de tabela, mas é para nós. Foi para Israel, mas é para nós também. Deuteronômio 28, ele disse assim: por 7 caminhos, o inimigo, ele pode vir como quiser, da onde quiser, de todos os lados, mas pelos mesmos caminhos que ele vier, quando ele se deparar com uma igreja cheia de crentes cheios do Espírito Santo, ele vai ter que voltar para trás, bater em retirada. Ele não vai conseguir guarida no nosso meio. Vou correr porque a hora está indo, irmãos, senão eu não termino. Primeira atitude da igreja diante do espírito da Babilônia: voltarmos a sermos cheios do Espírito Santo. Segunda atitude da igreja em relação ao espírito da Babilônia: voltarmos a pregar mensagens cristocêntricas. Os nossos pais, os apóstolos, não tinham no seu sermonário outro assunto de pregar a não ser Cristo crucificado, Cristo ressurreto e o Cristo que vai voltar. Vou lhe provar. Atos capítulo 2, do versículo 22 ao 36, um dos sermões mais cristocêntricos da história. Quem pregou? Pedro, um pescador simplório, não muito letrado. Pedro prega, irmãos, uma das mensagens mais cristocêntricas que eu já vi na Bíblia. E pasme você, quando Pedro termina de pregar,
ele não precisa fazer apelo. Você não vai ver Pedro fazendo apelo para ninguém aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque não precisou. Eles estão compungidos em si mesmos e estão perguntando: pastor Júnior, o que nós temos que fazer para receber esse Cristo? O que nós temos que fazer para receber essa dádiva? Escute-me, senhores, amigos e amigas, pregadores e pregadoras. Se o teu sermão não fala de Cristo, joga ele fora. Se a tua mensagem não termina em Cristo, joga ela fora. Porque toda a Escritura revela Cristo. E todo sermão pode começar em Davi, pode, tem que terminar em Cristo. Pode começar em Abraão, pode, mas termina em Cristo. Pode começar em Salomão, pode, mas vai ter que terminar em Cristo. Não podemos abrir mão das mensagens cristocêntricas, porque foi isso que a igreja primitiva sempre fez. Atos 2, Pedro prega Cristo. Atos 4, prega Cristo. Atos 8, Filipe em Samaria. Ele entra em Samaria, um território hostil, um território de inimigos. Judeu e samaritano não se davam, João 4. Porém Filipe entra em Samaria e ele começa a pregar no território do inimigo. E a Bíblia começa a dizer assim, que as multidões começaram a ser libertas, as multidões começaram a ser curadas, porque ele lhes anunciava a Cristo. O sermão de Filipe moveu a cidade de Samaria inteira. Sabe por quê? Porque ele pregava a Cristo, ele pregava a Cristo, ele pregava a Cristo. Se você pegar a sequência de Atos 9 até Atos 28, começa o ministério de Paulo, e você vai ver nesse inteirinho de tempo que a única coisa que Paulo pregava era Cristo. Não tinha outro teor de sermão. Paulo só pregava a Cristo. E é por isso que Paulo disse: se aparecer alguém pregando outro evangelho além do que eu prego, descarta. Ou seja, se não pregar Cristo, não serve, descarta. Peraí, Paulo falou assim: se alguém pregar outro evangelho que eu prego. Peraí, o que Paulo pregava? Cristo. Então Paulo está dizendo assim: se não pregar Cristo, não serve. Se não pregar Cristo, descarta. Se não pregar Cristo, não tem serventia. A igreja nasceu para anunciar a Cristo, está militando, anunciando a Cristo, e vai ser arrebatada falando do nome de Cristo. Nós não precisamos de mensagens egocêntricas nos nossos púlpitos. Não precisamos de mensagens de autoajuda em nossos púlpitos. Não precisamos de mensagens humanísticas em nossos púlpitos. Precisamos de pregadores que, por mais simples que seja, porque Deus não tem problema com simplicidade não, viu? Pode ser simples, mas se pregar Cristo dá certo. Se pregar Cristo tem efeito. Se pregar Cristo dá resultado. O espírito da Babilônia quer tirar Cristo das nossas mensagens, quer arrancar ele dos nossos sermonários, mas em nome de Jesus, Deus vai levantar aqui na sede da igreja Assembleia de Deus do Belém de Birigui, uma geração de homens e mulheres, oh glória, que pregam a Cristo, que pregam a Cristo, que pregam a Cristo, que pregam a Cristo, que pregam a Cristo. Terceira atitude, meu Deus, vai dar tempo, de uma igreja que resiste ao espírito da Babilônia. Estou voltando lá na igreja primitiva. Conservar a sã doutrina. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E todos estavam em comunhão, tinham tudo em comum, mas também perseveravam na doutrina dos apóstolos. Opa, então tinha doutrina. Não era bagunçado o negócio não. Tinha doutrina. A doutrina dos apóstolos, que é a doutrina que chegou até nós. A igreja do Senhor, para resistir o espírito da Babilônia, ainda prega a sã doutrina. É por isso que o culto de ensino é tão importante para nós, irmão. É por isso que sentar para aprender, para ouvir as doutrinas bíblicas do Senhor é tão importante para nós como salvos.
Precisamos resistir a esse espírito. Como? Conservando a sã doutrina. Não vamos negociar isso. Ah, mas o povo quer outro tipo de mensagem. Tem pasto para todo gosto por aí. Mas a Assembleia de Deus cresceu debaixo da palavra, se formou debaixo da palavra. Só no Brasil tem 112 anos debaixo da palavra. E enquanto Jesus não voltar, não vamos mudar o nosso padrão. O nosso negócio ainda é a palavra, é a doutrina, é a doutrina, é a doutrina. Por último, para mim concluir, não abandonar as prioridades. Quarta ação de uma igreja que se opõe ao espírito da Babilônia. Não abandonar as prioridades. Tiago, que prioridades são essas? Atos dos Apóstolos capítulo 6. A igreja cresceu. Tem noção que essa igreja, depois do primeiro culto, tinha mais de 3 mil membros? Consegue entender isso ou não? Porque começou com 120, no cenáculo, casa de Maria, mãe de João Marcos. Começou lá, 120 crentes. Mas depois do primeiro culto, que Pedro pregou, se agregaram, se ajuntaram, quase 3 mil almas. Quer dizer que no próximo culto já tinha quantos? No mínimo, 3.120. Aí Pedro prega depois, Atos 4. Junta mais 2 mil. Já pulou para mais de 5 mil. Cresceu muito rápido essa igreja. Por que cresceu rápido? Porque eram cheios do Espírito Santo. Porque perseveravam na doutrina. Porque tinham comunhão em casa e no templo, porque partiam o pão, tinham tudo comum em si mesmo, vendiam as suas propriedades, davam nos pés dos apóstolos, caíram na graça de todo o povo, e todos os dias Deus acrescentava, Deus trazia. Essa igreja aqui não precisou fazer evangelismo, era Deus quem enviava. Todos os dias Deus acrescentava quem havia de ser salvo àquela igreja. Por quê? Porque tinham uma prioridade. Qual era a prioridade? Repartir comida? Oração e palavra. Atos capítulo 6, os apóstolos vão dizer assim: vamos separar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e competentes. Para quê? Para dar comida para o povo. E nós, o colégio apostólico, vamos nos ocupar integralmente no ministério da oração e da palavra. Da oração e da palavra. O espírito da Babilônia, ele treme quando ele se depara com um crente que é de oração e de palavra. Vou dizer de novo para você entender. O espírito da Babilônia, ele não passa nem da porta de uma congregação que tem oração e que tem palavra. O espírito da Babilônia, ele tem que bater continência e voltar para trás quando ele encontra um crente que é de oração e também é de palavra. Aleluia! Deus quer nos fazer resistir, irmãos. Por mais que o diabo tente avançar concernente à igreja de Cristo, ainda há uma resistência. Não, vou dizer de novo para você entender. Eu e você somos a resistência do Senhor diante do espírito da Babilônia. Eu e você somos a infantaria que ainda resiste o avanço do espírito da Babilônia, porque ainda tem crente cheio do Espírito Santo, tem crente que ainda prega Cristo, tem crente que conserva a sã doutrina, e tem crente que é de oração e de palavra. Vamos encerrar? Terceira coisa que nós temos que fazer para resistir ao espírito da Babilônia: manter acesa a promessa que ele nos fez. Ser cheio do Espírito Santo, pregar a Cristo. Vamos lá, ser cheio do Espírito Santo, pregar a Cristo, conservar essa doutrina, não abandonar a oração e a palavra, mas também manter acesa as promessas que ele nos fez. A igreja de Cristo nunca pode esquecer que ele está e sempre esteve no controle. O cenário não altera isso, irmãos. O cenário mundial não altera. Cristo está no controle da sua igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 1.
carta aos irmãos que estavam em Éfeso. Ele disse assim: João, escreve aí: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais, e tem as 7 estrelas na sua mão. Os 7 castiçais é uma simbologia das 7 igrejas, e as 7 estrelas representam os 7 pastores de cada igreja. Ele estava dizendo assim: escreve para eles que eu não só estou no meio da minha igreja, mas também estou com o controle dela nas minhas mãos. Não tem espírito da Babilônia que tire o controle da mão de Cristo sobre a sua igreja. Ele continua no controle. Tiago, mas o cenário lá fora é de crise. Pode ser, ele continua no controle. Tiago, mas lá fora o pecado avança. Pode avançar, ele continua no controle. Tiago, a política está na mão da esquerda. Pode estar, ele continua no controle. Jesus continua no controle da sua igreja. O espírito da Babilônia não se apoderará da igreja do Senhor. Vou terminar. Primeira coisa, mantenha aceso na sua mente, não importa o cenário, ele continua no controle. Segundo, não importa as perseguições, ele estará conosco. Mateus 28:20. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele estava dizendo é: pode se levantar o espírito que for, a perseguição que for, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês todos os dias. A igreja de Cristo não luta sozinha, ele está conosco. Quem consegue levantar a mão e verbalizar isso comigo agora? Nessa manhã, volte a acreditar. O teu problema não altera essa promessa. Ele continua conosco, ele continua ao nosso lado. A igreja vai seguir avançando, porque ele está conosco. Aleluia. Terceira promessa: a igreja vai triunfar. Mateus 16:18. Ele disse assim: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes nós lemos isso aqui e entendemos errado. A gente pensa que isso aqui é Cristo dizendo assim: ó, o inferno vai atacar a igreja e não vai resistir, não vai conseguir vencer as portas da igreja. Mas espera aí, as portas são da igreja? Não, são portas do inferno. A pergunta que eu me fiz foi: porta é instrumento de ataque ou de defesa? Defesa. Então, se as portas são do inferno, quem está atacando é quem está fora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está atacando. A igreja não está sendo atacada, a igreja está no contra-ataque, e nós vamos triunfar, porque ele nos prometeu: nem as portas do inferno vão seguir prevalecer. Pode ser porta de ferrolho, pode ser porta de bronze, não consegue prevalecer contra o avanço da igreja. Vou melhorar para você crer que lá para tua casa tem jeito para alguém. Porque o diabo pode ter acorrentado alguém lá no álcool, no vício, na prostituição, mas ele me trouxe para dizer para alguém: as correntes, as portas e os ferrolhos do inferno não conseguem segurar quem está debaixo da oração da igreja, debaixo do clamor da igreja. A igreja ainda tem poder de quebrar as correntes do inferno. Nós vamos triunfar. Mesmo diante do espírito da Babilônia, há uma promessa sobre nós: nós iremos triunfar.
nós iremos triunfar. Quem crê comigo nesta manhã? Se eu não estou sozinho, ainda tem crente que acredita no triunfo da igreja. O inimigo pode lançar frieza, pode lançar dardo inflamado, mas nós continuaremos avançando pelo poder da glória do Senhor. As portas não prevalecerão. Quer dizer que o ataque da igreja é tão poderoso, mas tão poderoso, que as portas do inferno não suportam. Jesus nos garantiu isso. E por último, e aqui eu vou encerrar dentro do horário, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Para vencermos o espírito da Babilônia, temos que manter também as promessas acesas. Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, ele disse: eu vou preparar o lugar, mas daqui a pouco, oh glória, só 2 pegou e eu vou dizer de novo: daqui a pouco eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. Paulo disse: aonde estão os crentes que amam e aguardam a volta do Senhor? Ainda que o diabo tente, nós estamos debaixo de uma promessa. A gente até pode chorar aqui, mas vai herdar lá. Até pode perder aqui, mas vai ganhar lá. Pode padecer aqui, vai ser recompensado lá. Ele vai voltar para nos buscar. Quem está esperando Jesus para hoje, levanta a mão para adorar. Quem está esperando Ele para hoje, levanta a mão para adorar. O espírito da Babilônia não vai triunfar contra a igreja do Senhor. Só quem crê nessa palavra. Eu vou deixar você abrir tua boca e adorar agora. Orebandalabadaraia. Ele continua no controle, Ele está conosco. A igreja vai triunfar e Ele vai voltar para nos arrebatar. Quem está esperando Ele para hoje, levanta a mão para adorar. Oremanda labandaraia. Este espírito não vai conseguir legalidade entre nós. Ainda somos cheios do Espírito Santo. Ainda somos o povo da oração e da palavra. Ainda somos o povo da santidade, ó glória. Somos o povo da língua estranha, o povo da profecia, o povo do batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Oh glória. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Eu vou deixar você abrir tua boca e adorar agora. Isso, tem alguém que está entendendo. Tem crente que está mostrando para o espírito da Babilônia que na vida dele não vai ter vez. Tem crente que está vivo já falando em língua e mostrando. Aqui não, aqui tem crente cheio do Espírito Santo. Tem crente levantando a mão e dando glória, dizendo assim: aqui não, eu estou na prova, mas eu vou continuar adorando. Tem crente levantando a mão e dando aleluia, dizendo: aqui não, eu estou com um problema, mas eu continuo firme na palavra. Se tem crente vivo aí, se tem crente militante aí, mostra para esse espírito que ele não vai ter lugar no nosso meio, ele não terá lugar entre nós. Vou pedir para o conjunto me ajudar agora, e para você se colocar de pé, em nome de Jesus. O Senhor está nos despertando nessa manhã. O Senhor está nos despertando nessa manhã. O Senhor está nos despertando nessa manhã. O espírito da Babilônia vai ter que bater em retirada. Esse espírito maligno não terá lugar entre nós. Ainda somos um povo cheio do Espírito Santo. Oh, alabanda, alabandaraia. Somos o povo
povo que está esperando Ele voltar para nos buscar. O povo apaixonado por Jesus. Um povo que não se dobra, que não se entrega em meio aos problemas. A qualquer hora dessas Ele vai voltar para nos buscar. Então aguenta. Chora, mas aguenta. Urra em relação à carne, mas aguenta. Canta chorando, mas canta, porque vai valer a pena. Prega chorando, mas prega, vai valer a pena. Lidera chorando, mas lidera, vai valer a pena. Vem para o culto se arrastando, mas vem, porque vai valer a pena. Porque quando Ele voltar para nos buscar, para o lugar que nós vamos, não haverá mais choro. Aleluia. Não haverá mais pranto. Não haverá mais dor. Porque tragada foi a morte. Tragada foi a morte. Paulo escreveu: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aleluia, aleluia. Não vai ter mais doença, não vai ter. Não vai ter mais separação da morte, não vai ter. E nós estaremos para sempre com o Senhor, para todos os dias. Aramanda labadaraia. Senhor, te louvarei. Seja renovado nessa manhã. Seja despertado nessa manhã. Ele está te colocando de pé novamente. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Ele me tira dessa cova e me leva até o céu. A igreja vai triunfar. Chave, fogo e terremoto, A igreja de Jesus vai triunfar. vento forte que passou, tá me virando os Eu vou deixar você abrir tua boca e adorar agora. tua voz me acalmou. Só quem está esperando Ele. Ordem as estrelas Só quem está desejoso de se encontrar com Ele. e amar o céu. Aleluia! Eu me sinto tão seguro Nós iremos avançar. no teu colo altíssimo. Isso, levanta a mão e adora. Não há
dominical pentecostal. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pode adorar a Jesus. Pode adorar ao Senhor. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Os irmãos querem agradecer o pastor Tiago por esta cooperação, por esta palavra tão boa, tão edificante, tão rica. Se querem, digam amém. Amém. E se querem que ele volte, diga outro amém. Amém. Está feito o convite para voltar. Já esteve conosco aqui na sede, num domingo à noite, se não me falha a memória, e hoje de manhã, e voltará outras vezes, sem dúvida. E nós ouvimos aqui na sua ministração algo que trouxe-nos uma visão panorâmica de tudo que vamos estudar nesse trimestre. Enquanto ele falava, eu ia olhando a revista, e ele abordou aqui vários temas que estão inseridos nas lições subsequentes. Por exemplo, liberalismo teológico. Tem um capítulo sobre isso na lição de número 2. Então, muitas coisas que ele falou em relação ao pecado, a relativização do pecado, também está na lição de número 2. Depois, com mais ênfase também na lição 6, na lição 7. Enfim, tudo que ele falou, nós vamos estudar de maneira muito detalhada nesses próximos 3 meses. E o que eu quero dizer com isso? Você não pode faltar. Você tem que ser aluno da escola dominical. Porque eu estava olhando aqui, irmãos, sem desprezar as outras lições, mas até agora, nos últimos anos aí, talvez seja a mais rica das lições. E não só pelo fato da riqueza doutrinária, mas pela atualidade do assunto. Então, é um assunto muito atual. Você vai entender, ao estudar as lições desse trimestre, porque, por exemplo, em momentos políticos, a igreja toma determinadas posições, não partidárias, não pessoais, mas de ideologia. Porque a gente não luta por partidos políticos, a gente não luta por pessoas, por políticos pessoalmente. A gente luta por ideologias. Então você vai entender. Sem falar de política aqui partidária, você vai compreender por que a igreja ela é tendente a apoiar determinadas pessoas ou determinados partidos por conta da ideologia. E porque ela não apoia outros. Então, depois de estudar todas essas lições, você vai ver que a igreja ela tem que ter uma posição ideológica, política, filosófica, porque nós estamos vivendo a intensificação do espírito da Babilônia, que tem invadido o sistema político, econômico, religioso, e nós estamos inseridos em tudo isso. Então, a gente precisa saber, identificar, para a gente poder se defender. Então, não falte as lições dos próximos domingos, estude, tenha a revista, quem não adquiriu ainda, adquira e estude. Um assunto muito importante que foi abordado aqui, a hipergraça. Inclusive, é um tema que eu estou estudando, escrevendo alguma coisa para ministrar numa escola bíblica, que me pediram, e é um assunto muito importante. A hipergraça, ela está no meio do povo de Deus aí, de forma bem sutil. Exemplo, desconsideram a questão do congregar, relativizam a questão da ceia do Senhor, relativizam o pecado, como já foi falado aqui, relativizam muitas coisas que para nós são essenciais, e não só para nós, são biblicamente essenciais. E eles relativizam, uma coisa que eles relativizam, Jesus não é mais o único caminho. Jesus, ele é um caminho, e tem gente em outras religiões que também serão salvas, porque o importante é o amor.
né? Claro que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Eles relativizam isso. Então o crente tem que saber, porque a gente vai engolindo isso, ouvindo áudios, assistindo vídeos, e a mensagem é bonita, você até chora, se você não tomar cuidado, você chora. Porque é bonitinha, ela vem recheada assim de coisas lindinhas, que você fica, olha que legal, Jesus é love. Só que ali no meio está cheio de veneno, e você vai engolindo, engolindo, e de repente o crente está doente, porque não é a sã doutrina. Mas eu louvo a Deus, porque na Assembleia de Deus, na sua quase totalidade dos ministérios, ainda pregam a sã doutrina. Isso não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, não, não somos melhores do que ninguém. Estamos no mesmo caminho de situações falhas que podemos incorrer, mas eu louvo a Deus, porque a nossa igreja, ela se preocupa com isso aqui, ó. Todo domingo de manhã tem um grupo estudando a sã doutrina. Glória a Jesus. Então aperte a mão de alguém e diga, agradeça a Deus pela Assembleia de Deus, viu? Agradeça a Deus pela Assembleia de Deus. Só para a gente encerrar mesmo, me escute só 30 segundos, porque eu achei importante. Eu não sou de fazer isso, vocês sabem que eu termino o culto já rápido, mas eu vou falar aqui alguma coisa para os irmãos. A gente é baseado, a igreja Assembleia de Deus, a igreja evangélica de forma geral, temos como base os pontos doutrinários da reforma protestante. Embora não sejamos frutos diretos da reforma, somos indiretos, né? O movimento pentecostal. Então a reforma protestante, somente a fé e o liberalismo teológico combate isso, né? A questão de somente a fé. Aí introduz legalismo e outras coisas que foi falado aqui, que foram faladas aqui nessa manhã. A doutrina básica nossa, advinda da reforma protestante, que é bíblico, né? Somente a Escritura. Aí eles relativizam. Está cheio de pastor e pregador dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Alguns dizem, ela é apenas um livro que tem histórias bonitas sobre Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Eles relativizam isso. E alguns dizem assim, não, é só o Novo Testamento. E alguns dizem assim, não é nem só o Novo Testamento, é só o que Jesus falou, nem o que Paulo falou. Eles vão tirando a Bíblia, assim, eles vão desfacelando a Bíblia. Mas a minha, a sua Bíblia diz que toda Escritura é divinamente inspirada. Amém, irmãos? Outra coisa, somente Cristo é uma base da nossa fé, já falei. Aí eles colocam outros mediadores. Tem igrejas que até o próprio líder é o mediador, é um dos mediadores. Somente a graça, aí colocam ou o legalismo ou a hipergraça, como já foi falado aqui. E por último, uma doutrina essencial para nós, glória somente a Deus. Aí eles colocam o homem, antropocentrismo. Aí tem culto que você não sabe se é para dar glória a Deus ou glória ao homem, porque a estrela, o cantor, o pregador se torna mais importante para aquela igreja do que o próprio Jesus. E os hinos são para o homem, a mensagem é para o homem. Tem crente que é crente nos coach agora, não vem mais no culto de doutrina, não vem na escola dominical, mas eles ficam falando para mim, pastor, olha, aquele coach é uma benção, aquele coach. É claro que o coach tem o seu espaço, né? Para ensinar a empreender, ensinar algumas coisas que são importantes para a vida humana. Porém, irmãos, para a espiritualidade, para a fé, não é coach, não. Tem gente tomando santa ceia com um coach que está servindo santa ceia pela internet. O cara nem pastor é, nem consagrado foi, e tem gente seguindo esse povo para questões de fé. Você pode seguir para outras questões pessoais, de empreendedorismo. Agora, questão de fé, não é coach, não. Deus não deu coach para a igreja, Deus deu pastores para a igreja. Deus deu doutores para a igreja, profetas para a igreja, apóstolos para a igreja. Deus não deu coach para a igreja, não, viu? Tem coach falando bonitinho aí, mas nem crente é. Você tem que seguir a Bíblia e seguir o seu pastor que te ensina a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que vieram ao culto, todos que participaram, e à noite tem mais. O 5º culto da SECOM será às 18 horas e todos estão convidados. Vamos orar.
Charles, tranquilo? Nenhum aviso, domingo que vem, escola dominical normal, e vamos orar para encerrar. Tem pedido de oração? Pode colocar na tela. Vamos orar pela irmã Márcia Farias, esposa do presbítero Zé Carlos. Ela fez uma cirurgia, né? Vamos orar por ela. Também o presbítero Juvenil está enfermo com dores pós-cirurgia. Vamos orar por ele. Valdir passou por cirurgia. Qual Valdir? Seu irmão? Vamos orar, irmão da irmã Vilma. Quem mais precisa de oração? Pastor Gil, orando aqui por todos nós. E o pastor Geriano dando a bênção. Senhor Deus, Pai querido e amado, queremos te adorar, te glorificar, ó Deus, na beleza da tua santidade. Ó Deus, ó Pai, nossa palavra nessa manhã é de gratidão a ti, Senhor. Gratidão, ó Pai, por tudo, Senhor, que ouvimos nessa manhã. Deus, desde os louvores, Senhor, Pai querido, até a ministração, ó Pai, da tua palavra, ao ensinamento aos nossos corações nessa manhã. Deus, que possamos continuar sempre no teus caminhos, ó Pai, aprendendo a tua palavra na tua casa. Deus seja com cada um dos teus filhos, que não mediram esforço, Senhor, mas vieram aqui, Senhor, aprender, e estão saindo aqui, ó Pai, recheados, Senhor, com a tua palavra do céu que veio para os nossos corações. Deus abençoe a todos. Agora nos despede em paz e segurança para os nossos lares, e nos dê, Senhor, Pai querido, um almoço abençoado, uma tarde, Senhor, de descanso, e logo mais à noite, ó Pai, que permita o Senhor, estaremos, ó Deus, na tua casa, te adorando, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, permaneça com toda a igreja, não só agora, mas para sempre. Todos digam, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.